Eu fui militar do capitão Salgueiro Maia, servi sob o seu comando em Santarém. Mas foi um dos capitães que melhor que interpretou a pureza do 25 de Abril. Eu chamo-me Carlos Beato e eles se chamavam Rapaz Beato. Fui contactado de que o capitão Salgueiro Maia queria falar comigo. Rapaz Beato. É logo à noite. Ao capitão Salgueiro Maia há uma palavra que nunca se disse, que é não. Sentiu medo? Acho que nem eu, nem nenhum dos meus camaradas de armas tivemos medo. Dia maravilhoso foi o dia 25 de abril de 1974, uma quinta-feira, e fez-se abril, fez-se liberdade, fez-se democracia e fez-se Portugal. Sr. Carlos, como é que foi a sua experiência na Revolução do 25 de Abril? O que vivenciou durante aqueles dias? Eu fui militar do capitão Salgueiro Maia, dessa grande figura, desse grande democrata, desse grande cidadão, desse grande comandante. Fui militar, servi sob o seu comando em Santarém. E cheguei a ser adjunto do capitão Salgueiro Maia na Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Depois fui para a Guerra Colonial, como foram a esmagadora maioria dos jovens com 20 e poucos anos. Bom, e fui para a Guerra Colonial, para Moçambique. Para a guerra, não fui passear, fui para a guerra e para aquelas paragens onde muita gente não sabe, por culpa, se calhar, da minha geração, onde jovens da nossa idade morreram mais de 9.000, com 20 e poucos anos. E estropiados, sem braços, sem pernas, sem olhos, foram mais de 40.000. Portanto, o futuro de um país são os jovens, de qualquer país, não é só o nosso. E, infelizmente, aconteceu essa situação que eu também a vivi, tive a sorte com os meus militares de regressar, e quando regressei e ia para me ir embora, dado que eu era militar, era oficial miliciano, não era do quadro, portanto, permanente, como se diz na gíria militar, fui contactado no sentido de que o capitão Salgueiro Maia, essa grande figura que todos nós adorávamos, que queria falar comigo. Estava eu a entregar as minhas coisas para ir para a minha vida civil. Eu chamo-me Carlos Beato e eles se chamavam Rapaz Beato. E diziam, Rapaz Beato, está-se a preparar aí uma coisa. Não me disse muito. A preparar aí uma coisa, o regime, já viste como é que está, o estado a que se chegou, e isto precisa levar uma volta. E eu andei a formar uma equipa de cerca de 200 militares, dos quais alguns eram os comandantes dos grupos de combate e dos pelotões, e queria saber se estás disponível para isso. Eu, que estava para me ir embora, e que não esperava isso, eu disse-lhe, antes de lhe dizer, pensei, ao capitão Salgueiro Maia há uma palavra que nunca se disse, que é não. Ele era uma figura, era um líder, era uma pessoa, de facto, um grande militar, mas também um grande cidadão e um grande humanista. E eu tinha casado há muito pouco tempo, então, vim da guerra, vim da África e agora já estou aqui a ser convocado para outra missão, mas eu não podia dizer que não ao capitão Salgueiro Maia. E este é o meu envolvimento. Disse-lhe que sim em outubro de 73. Eu e os outros que ele depois também andava a contactar. Outubro de 73. Entretanto, foram acontecer várias reuniões do MFA e um dia
um dia de manhã, no dia 24 de abril, como havia a polícia política, não se podia fazer reuniões, como agora se faz, e os contactos eram ou uma a uma. E, portanto, mais uma vez, na parada, e sem ninguém, me disse: rapaz beato, é logo à noite. Bom, uma coisa foi ter dito em outubro que ele contasse comigo. E outra coisa foi ele ter dito: é logo à noite. Bom, calculo que foi um momento. Eu nesse dia já não almocei, já não jantei, eu e os outros camaradas de armas, porque depois, além do mais e dessa grande responsabilidade, tínhamos que ir formar as nossas equipas, os nossos pelotões e os nossos grupos de combate. E o tempo era muito, muito curto e muito pouco. No dia 25 de abril, na rua do Arsenal, em frente às tropas que defendiam Caetano, ou depois aqui já no Largo do Carmo, onde se refugiou Marcelo Caetano, sentiu medo? Já disse que nos partilhou esse medo no dia anterior, mas nesse momento sentiu medo? Salgueiro Maia, como lhe disse, Caetano se tinha rendido? Não. Acho que nem eu, nem nenhum dos meus camaradas de armas tivemos medo. O medo e o receio e o sentimento foi naquela manhã de 24, quando ele nos disse: é logo à noite. Mas depois de se ouvir cantar o Grande da Vila Morena, estávamos nós no quarto do capitão Salgueiro Maia, na unidade da Escola Prática de Cavalaria, como o Grande da Vila Morena, que nos disseram que saía à meia-noite na Rádio Renascença, depois do adeus. E depois não saiu à meia-noite, não saiu à meia-noite e 5, não saiu à meia-noite e 10, não saiu à meia-noite e 1/4. Nós pensámos que, como tinha havido já o 16 de março e outros momentos, porque o Grande da Vila Morena era a senha final, ou melhor, era a contrassenha para arrancarmos. E começámos a fechar os mapas de Lisboa e em vez de ficarmos tristes, ficou desiludidos, porque já estávamos nesta de vir para esta grande jornada pela liberdade e pela democracia. Estávamos nós a arrumar as coisas e à meia-noite e 20 ouve-se o repórter, seu colega jornalista da Rádio Renascença, Leite Vasconcelos, que por acaso até era de Moçambique, a dizer as seguintes palavras: Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. E começou a música do Zeca Afonso. Bom, como calcula, foi como se a tampa de uma panela tivesse... Nós ficámos entusiasmados, não ficámos com medo. Ficámos entusiasmados porque queríamos, e tínhamos dito de livre vontade, que queríamos participar na libertação de Portugal e dos seus valores acrescentadores daquilo que era uma sociedade moderna, mais justa e solidária e fraterna. E, portanto, depois foi irmos arranjar os nossos pelotões, os nossos grupos de combate, afinar as coisas. O capitão Salgueiro Maia e a equipa mais próxima da organização estratégica portanto, digamos que prender os comandantes. Quem queria aderir, mesmo dos comandos que estavam na Escola Prática de Cavalaria, portanto em Santarém, era bem-vindo. Quem não queria, tinha que ficar preso. Preso com toda a dignidade, preso no seu quarto, preso naquele espaço, para não poder fazer contactos e não poder estar a atrapalhar e a conspirar contra este objetivo de Abril e do MFA. E depois saímos de Santarém às 3 da manhã, chegámos ao Terreiro do Paço por volta das 6:30 da manhã e depois deixo que lhe diga que fala-se muito no Largo do Carmo, fala-se muito
na rendição do Presidente do Conselho de Ministros, professor Marcelo Caetano, que estava acompanhado de mais 3 ministros, o Ministro da Defesa, Silva Cunha, o Ministro da Informação, César Moreira Batista, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Patrício. Mas aonde se passou o verdadeiro 25 de Abril foi na Rua do Arsenal, que a Raquel há pouco disse. Porque quando o oficial general Brigadeiro Junqueira dos Reis deu ordem de fogo ao cabo Costa, que era o apontador do carro de combate, daqueles carros de combate tipo Montes Golã, para disparar contra Salgueiro Maia e contra nós, o 25 de Abril tinha acabado ali. Portanto, já não vinhamos para Carmo nenhum. Nem para a Pontinha, nem para o posto de comando. O 25 de Abril acabava ali. E esse grande militar, que tinha 22 anos, do norte do país, que foi condecorado com a Ordem da Liberdade, e bem, nunca disse que não ao Sr. Brigadeiro, portanto, oficial-general. Foi arranjando, isto contou-nos ele agora, foi arranjando umas desculpas para não disparar, porque ele tinha a noção, que também era de cavalaria, que ao disparar morríamos todos. E o 25 de Abril acabava ali. E então arranjou ali umas desculpas. O Sr. Brigadeiro até lhe disse aos berros, depois o Sr. Brigadeiro ainda deu uns murros, como são da história, e disse: não sabes mexer nisso, você tal. E ele disse: não, estou a ver. E então os carros de combate têm uma escoltilha que se fecha. Ele foi-se encolhendo, foi-se baixando, até que conseguiu fechar a escoltilha do carro de combate. Isto eram cerca das 9, 9h30. E só saiu de lá às 4 da tarde. Mas não disparou. E fez-se Abril, fez-se liberdade, fez-se democracia e fez-se Portugal. Esse, para mim, foi o momento de Abril. Não foi aqui, aqui junto ao Teatro da Trindade, nem junto ao Largo do Carmo. Foi ali, porque se ele não tivesse tido esse discernimento, tínhamos ficado todos ali, e se calhar hoje ainda tínhamos a madrugada, em vez da madrugada libertadora, ainda tínhamos os 48 anos, ainda, hoje já com mais 20, hoje com mais 49, sim. Ainda tínhamos esse obscurantismo e essa sociedade que Portugal não precisava e que cada vez estava mais só e isolado do mundo. E o povo? Como foi a reação popular nas ruas ao longo do percurso, não é? Da vossa marcha, e depois também quando regressou a Santarém? Sabe que o Zeca Afonso, no seu poema tão lindo, escrito em Grândola Vila Morena, de que tive o privilégio de ser presidente durante muitos anos, o povo é quem mais ordena. E pronto, o povo desde a primeira hora, desde o terreiro do Paço, que aderiu incondicionalmente, nos estimulou, nos apoiou, nos alimentou, leite, fruta, pão, cigarros, para quem queria. O povo esteve sempre ao nosso lado, desde o terreiro do Paço, e depois aqui, então aqui nesta zona, foi uma multidão, eram milhares de pessoas, e nós sentimos sempre esse grande apoio, esse envolvimento, esse estímulo, e portanto, foi pena que nós tínhamos indicações muito precisas para evitar sangue, o derramamento de sangue e de vidas. Foi pena que, quando já estava tudo resolvido e o Sr. General António de Spínola já tinha vindo receber o poder, como solicitação dele,
do professor Marcelo Caetano, estava tudo resolvido. A polícia política, a PIDE, foi para os seus telhados da rua Vítor Códão e, de cabeça perdida, deitou tiros para todo o lado, e onde morreu. As únicas mortes desse dia maravilhoso foi o dia 25 de abril de 1974, uma quinta-feira. Foi ainda a polícia política, a PIDE, que fez essas vítimas. Portanto, enfim, foi pena, porque estava tudo resolvido, mas a polícia política, que tanto mal tinha feito a Portugal e aos portugueses, ainda quis assinar mais uma página triste e de morte e de sofrimento. Já o poder tinha sido posto à disposição do MFA pelo Presidente do Conselho. Pré-revolução e pós-revolução, o que é que mudou em si, internamente, com esta vivência? A vivência, usando uma palavra simples, é como o dia da noite. Uma coisa é nós estarmos nas trevas e com medo de tudo e com medo de todos, não podendo falar, não lendo os livros que a gente queria ler, estando sempre a ver quem é que está ao nosso lado, quem é, se aparece a Ramona da polícia, se somos presos, se vamos para Caxias, vamos para ali. Esse momento acabou. E então foi a cidadania, foi o exercício daquilo que as mulheres e os homens deste país, e neste caso os jovens e os mais jovens, que são o futuro das nações, foi uma coisa fantástica. Quer dizer, uma outra alegria de viver, uma outra esperança de vida, outras oportunidades, outra fraternidade, outra solidariedade. Bom, não há palavras para descrever aquilo que ia nas ações e na alma de cada um. Só quem esteve aqui nestes largos, as pessoas estavam felizes, porque finalmente Portugal deixava de estar amordaçado. Portugal ia iniciar uma nova vida, como iniciou nestes 49 anos. Nem tudo correu bem, houve excessos, houve coisas que podiam ter corrido melhor, mas há uma coisa que ninguém de boa vontade pode dizer. 49 anos depois, este Portugal é um Portugal que acrescenta valor à esperança e às gerações e ao futuro. Na sequência do 25 de Abril, esteve com o general Yanes no PRD e foi presidente da Câmara em Grândola, como também já partilhou aqui connosco. Como é que conheceu o presidente Yanes e onde é que estava Carlos Beato no 25 de novembro? Eu conheci o presidente António dos Santos Ramalho Yanes, uma figura incontornável também deste processo democrático, e um militar de grande craveira, de grande honestidade, de grande caráter, de grande retidão. Eu tive o privilégio de fazer parte do grupo de trabalho e político dele. É uma coisa que muito me orgulha, mas também muito me responsabiliza, e depois colaborei também e envolvi-me nas campanhas do Partido Renovador Democrático, que chegou a ter 18% e o terceiro partido mais votado. Foi também uma história bonita, mas depois o presidente Ramalho Yanes, que ainda hoje é assim, e graças a Deus, ele não tinha muita vocação para se envolver nas lideranças político-partidárias. E, portanto, quando falava com as pessoas, mesmo no percurso
das campanhas que houve várias, dizia às pessoas: votem consciência. E nós, quer dizer, nem achávamos muita graça a que o nosso líder natural, dissesse: olha, eu penso isto, nós pensamos fazer aquilo e aquele outro, pensem e depois votem em consciência. Bom, esta é uma maneira, como sabe, ainda por cima, que é uma jovem e ligada à comunicação, ninguém faz isso na política e, portanto, mas os seus ideais tão nobres, os seus ideais tão puros, os seus ideais que muito ainda hoje nos orgulham, bom, não conjugava muito com essa praxis político-partidária e por isso o PRD foi apagando a sua vela, mas a vela da renovação, a vela da democracia, a vela das oportunidades, a vela da esperança, a vela do equilíbrio, nosso símbolo era a balança, a vela do equilíbrio continua acesa e isso é uma coisa. Aqui há dias, uma grande figura de uma organização deste país foi à televisão para uma entrevista e que eu, enfim, vai-me permitir que não vou dizer o nome, claro, mas uma grande figura que o país conhece, e no final da entrevista disseram: se tivesse que eleger um nome que fosse um exemplo e uma referência destes 49 anos de Abril e de liberdade, quem é que referia? E essa pessoa disse: o general Ramalhianes. E eu que estava em casa a ver, emocionei-me, porque, como diziam os milicianos de Abril, valeu a pena. Valeu a pena fazer isto tudo, valeu a pena termos chegado aqui e valeu a pena e vale muito estar aqui hoje com esta oportunidade que a Fundação Inatel me dá e que nos dá para eu poder estar aqui a falar na primeira pessoa numa história singela, mas que eu vivi com 26 anos. Falou-nos que tinha havido alguns imprevistos durante, ou seja, não correu tudo na perfeição. Há alguma história até mais engraçada, se quiser, ou não tanto assim, que não correu tão bem assim que queira partilhar connosco? Nessa madrugada? Nessa madrugada, nesse dia. Bom, nessa madrugada houve várias histórias. Claro, escolha que eleja que quer partilhar connosco. Houve várias histórias. Então vou com a sua licença e com o seu desafio e com o seu rap eleger duas. Força. Uma, nós chegámos, como disse há pouco, ao Terreiro do Paço, ainda de noite, estávamos em Abril, por volta das 6h30 da manhã. E a tropa que depois, os militares que vieram contra nós, também eram de cavalaria, do regimento da Cavalaria 7 na ajuda. E tinham as mesmas espadinhas que nós tínhamos nas nossas fardas e nas nossas boinas. E quando a gente chegou, os militares que estavam refugiados, oficiais superiores, no Ministério do Exército, assim que viram lá pelas janelas chegarem militares de cavalaria, pensaram que éramos nós que vinhamos apoiar portanto, a solicitação que eles tinham dado, que venham aqui, porque vem aí os militares e a coluna militar da Operação Fim Regime de Santarém. E quando o capitão Salgueiro Maia nós chegamos, e eles vieram cá para fora, e ainda bem, já vieram, nunca mais, ainda bem, bem-vindos e tal. E o capitão Salgueiro Maia disse-lhes: não, a gente veio, mas para vos prender. E quando eles viram que não eram os militares de cavalaria que eles estavam à espera, embora as armas fossem as mesmas, aquelas espadas, fugiram para dentro do Ministério
depois fecharam-se e depois partiram uma parede com martelos e com uns instrumentos que tinham. Isto foi muito, muito falado. Abriram um buraco e fugiram dali, através dessa parede cujo buraco, portanto, abriram e foram portanto, fugiram através do Ministério da Marinha. E, portanto, esta é uma história. Entretanto, chegou a dita coluna e a maior parte desses militares, nomeadamente os comandantes milicianos, os oficiais milicianos, como eu, tinham conhecido o capitão Salgueiro Maia em Santarém. E quando chegaram, conheceram, portanto, o capitão Salgueiro Maia, além de ser tudo quanto eu já disse, era um militar de grande carisma, um militar de grande liderança. Eles chegaram e foram cumprimentar, em termos de saudação militar, o capitão Salgueiro Maia. E o capitão Salgueiro Maia disse: então, mas o que é que estão aqui a fazer? Vocês já viram que a gente tem estas armas, tem estes carros, tem estas chaimites, tem este poder de fogo? Vocês o que deviam era pôr-se ao nosso lado e reforçar aqui, portanto, o dispositivo militar. E eles aceitaram. E só depois é que vieram os tais carros de combate, quer para a Rua do Arsenal, quer junto ao Rio Tejo. E, pronto, esta é uma história verídica, autêntica, e que, com o célebre buraco na parede, marcou também esse dia. A outra história, e para terminar, a nossa missão da unidade militar da Escola Prática de Cavalaria na Operação Fim Regime era fundamentalmente tomar conta dos ministérios e do governo no Terreiro do Paço, Praça do Comércio, na Câmara Municipal de Lisboa, no Banco de Portugal e na Rádio Marconi. Eram os nossos principais objetivos, na Baixa. Mas depois, como as coisas, apesar de muito difíceis, acabaram por correr bem, e aí uma saudação e um cumprimento especial, mais uma vez, ao Cabo Costa, cabo apontador do carro de combate, M47, recebemos uma missão que não estava, portanto, no nosso plano militar, que era vir para aqui, para onde estava o governo, na pessoa do presidente do Conselho, e portanto, aqui chegámos por volta das 11h30, meio-dia. Bom, as coisas não foram fáceis, e a páginas tantas, o capitão Salgueiro Maia mandou fazer uns disparos ligeiros, porque depois de vários apelos através do megafone dele que ficou na história, eles não abriam o portão, e depois também me disse, tanto a mim, ao alferes miliciano Carlos Beato, a quem ele chamava o rapaz Beato: vais lá para cima, para aquele prédio ali em baixo, onde era a Companhia de Seguros Império, hoje é um edifício novo, tem ainda lá em cima o Varandim, e onde tem até cá em baixo um parque de estacionamento público, e foi de lá que eu, às ordens do capitão Salgueiro Maia, com o meu pelotão, o 6º, fizemos fogo para a fachada do quartel do carro. Bom, e os portões abriram. Costuma-se dizer, e as portas de abril abriram. Bom, e depois eu já há pouco me relatei que o professor Marcelo Caetano não gostava de se render a um jovem capitão com 29 anos, gostava de se render, portanto, a um general. Tudo isso se resolveu, mas depois era preciso ir levar na Chaimite Bula, essa Chaimite que entrou
dentro do quartel, porque o povo depois queria fazer justiça pelas suas próprias mãos. Tivemos que pôr a chaimite de marcha atrás lá dentro, mas depois era preciso ir levar o poder destituído ao posto de comando que era na Pontinha, no quartel de Engenharia, no regimento de Engenharia. Mas nós não sabíamos o caminho para a Pontinha. Nós éramos de Santarém, do Ribatejo e de outros pontos do país. E então gracejou-se muito em alguns momentos, que raio de tropa é esta, que nem sabia o caminho para a Pontinha. Não, a gente não sabia o caminho, porque essa não era a nossa missão militar na vinda para Lisboa, na operação Fim Regime da Escola Prática da Cavalaria, portanto, em Santarém. Mas mesmo assim, conseguimos levar o poder nessa quinta-feira que começou a chover como hoje, ao regimento de Engenharia na Pontinha, onde estava o posto de comando do movimento das Forças Armadas, coordenado pelo general Otelo Saraiva de Carvalho. Deixe-me só dizer uma coisa, quando há pouco disse que eu fui autarca no Alentejo e especialmente em Grândola, e eu acho que o poder local democrático, só para dar esta nota breve, foi uma das maiores conquistas dessa madrugada libertadora. Foram esses autarcas anónimos, não só nas câmaras, nas assembleias municipais, em especial nas juntas de freguesia, gente anónima, gente de uma disponibilidade para fazerem aquilo que as suas terras, as suas aldeias e as suas vilas não tinham ao longo de todos aqueles anos. Foi de facto a custo zero. Foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito boa, que eu acho que representa bem não só o espírito do 25 de Abril, como o espírito do próprio capitão Salgueiro Maia, que, na minha opinião, não foi o único, mas foi um dos capitães que melhor interpretou a pureza do 25 de Abril. E, portanto, dar esta nota, que acho que o poder local foi uma coisa, e não foi por eu ser autarca, por eu ter sido, que eu nunca pensei ser, mas foi porque, de facto, por esse país fora foram feitas coisas que, se não fosse o 25 de Abril e essa gente anónima, não tínhamos dado o salto que, de facto, demos. Como é que vê a Inatel, hoje a velha FNAT, no Portugal de Abril? Qual é o papel da Inatel na altura e o papel da Inatel no decorrer destes anos? Em relação ao Inatel, o que eu posso dizer de importante, se me permite, e agradecendo essa oportunidade, é que a Fundação Inatel soube ter a arte e o engenho, e aproveito para saudar o seu presidente e o seu trabalho, o seu presidente Francisco Madelino, que teve a arte e o engenho, dizia eu, de se renovar, de se refrescar, de se colocar ao serviço dos trabalhadores, da sua alegria, do seu descanso, do seu conforto, dando-lhes oportunidades por esse país fora, em espaços e em projetos e em iniciativas que muito fortaleceram também a alegria no trabalho do 25 de Abril. Isso é muito importante, mas terminava, se me desse licença, com a melhor homenagem que se pode fazer à Fundação Inatel. É que foi no 1º de maio, no estádio 1º de maio do Inatel, foi lá que os principais líderes políticos, nomeadamente o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal, falaram ao povo e comemoraram juntos o Dia da Liberdade, o Dia do Trabalhador, e essa mensagem de unidade forte, acrescentadora,
que eu acho que ainda hoje nós transportamos nos nossos valores, nos nossos princípios e nos nossos corações. Muito obrigada, Sr. Carlos, por esta entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por tudo Eu é que agradeço. o que fez por nós naquele dia e obrigada por tudo. Eu é que agradeço também esta oportunidade, porque também é bom a nós, não digo revivermos o passado, mas avivarmos o passado. Obrigado à Fundação Inatel, obrigado à Raquel, obrigado a toda a equipa e, se me permite, 25 de Abril sempre. 25 de Abril sempre. Obrigado. Obrigado.